O Banco Central vai divulgar na próxima terça-feira a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve pela terceira vez seguida a taxa básica de juros em 15% ao ano. No comunicado divulgado na quarta-feira passada, o BC reconheceu o avanço na desaceleração da inflação, mas manteve o tom firme. Salientou que o cenário de incerteza exige cautela e repetiu que pode manter as taxas elevadas por tempo prolongado e que não hesitará em retomar o ciclo de alta caso seja necessário. O recado é considerado hawkish, conservador pelo mercado. Nós vamos conversar sobre as decisões do Copom com o Júlio Miragaia, que é integrante da Comissão de Política Econômica do COFECOM, o Conselho Federal de Economia. Oi, Júlio, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Times Brasil, exclusivo CNBC. Boa noite, Paulo. Boa noite. Júlio, a manutenção da taxa e a decisão por unanimidade já eram dadas aí como cartas marcadas, né? E esse tom firme, duro, surpreendeu alguns analistas que esperavam algum alívio diante da queda, só que ainda que lenta, das estimativas de inflação. Na sua opinião, o que os investidores devem olhar aí com olhos de lupa no texto da ata que sai na terça-feira, hein? Olha, o Conselho Federal de Economia, ele tem sido muito crítico, né, dessa política do Banco Central de manutenção da Selic nesse patamar tão elevado, né? É injustificável a Selic a 15% quando a gente tem uma taxa de inflação que vai fechar o ano perto de 4,5%. Isso resulta numa taxa de juro real superior a 10% ao ano, que é a maior do mundo, né, junto com a Turquia. Então, o investidor, né, que está dedicado a aplicações financeiras, né, os grandes investidores, evidentemente que é um panorama favorável, né? Agora, para a economia nacional, é um quadro muito ruim, porque isso desestimula o crédito, tanto às empresas, né, quanto para o consumidor, e isso tem um impacto direto no crescimento da economia. Nós estávamos girando aí no final do ano passado perto de 4% de crescimento do PIB e devemos fechar esse ano aí com um pouco mais de 2%. Júlio, o nosso analista de economia e mercado, o Rodrigo Loureiro, ele está aqui no estúdio, vai participar dessa entrevista. Rodrigo. Júlio, boa noite. A gente tem uns... Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Júlio, o governo federal, ele passou algumas indicações do que ele pretendia fazer para a economia. Não só o governo federal, como também o Banco Central, a partir do Gabriel Galípolo. Primeiro, controlar o desemprego. A gente está vendo o desemprego atingir números bem positivos, né? Números mínimos. E o Gabriel Galípolo, no Copom, já tinha dito que o objetivo era trazer a inflação para dentro do controle. O Boletim Focus da última semana colocou o IPCA praticamente dentro do teto da meta, algo que estava difícil de enxergar lá no começo do ano. Muita gente achava que não ia realmente ficar próximo do teto da meta. Pensando nesses dois indicadores, eu vou colocar até um terceiro, que é o PIB, que você bem citou na primeira pergunta. Qual que é o seu sentimento daqui para frente, pensando em 2026, para esses três indicadores? Desemprego, inflação, no caso IPCA, e agora o PIB, que a gente sabe que o PIB não está tendo um bom resultado como esses dois últimos indicadores. Então, Rodrigo, o que a gente tem discutido lá no Conselho Federal de Economia? Embora haja esse pensamento, né, de que a taxa de desemprego está baixa, se a gente considerar o desalento, né, que também é um desemprego, que é a pessoa que deixa de procurar emprego porque acha que não vai conseguir, nós temos um total de 8 milhões de pessoas desempregadas. Sem falar no fato de que 40% do nosso pessoal ocupado está em atividades informais, são os dados da última PNAD do IBGE. Então, o quadro no mercado de trabalho, eu não entendo ele como positivo, né? Ele não está uma situação calamitosa, mas não é um dado muito favorável, né? De outro lado, a gente entende que essa meta de 3%, vamos lembrar que essa meta de 3%, né, o centro da meta, foi instituída a partir de 2019. E eu acho que ela é muito rigorosa para uma economia com as características da economia brasileira, com a estrutura econômica que o Brasil tem. Nós não podemos nos comparar aos países ricos. Efetivamente, nesses países, você pode ter uma meta de 3%, a inflação nos países europeus, nos Estados Unidos, está girando aí na faixa de 2%, 3%, 3,5%. Né? O Reino Unido chegou a 4%. Mas nos países com a característica do Brasil,
e aí eu estou falando de Índia, eu estou falando de Egito, eu estou falando de Argentina, Argentina é um pouco fora da curva, né? Mas Colômbia, México, a gente tem uma taxa de inflação muito próxima do Brasil, 4,5%, 5%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a Índia estava em 6%. Então, eu acho que essa meta de 3% é muito rigorosa, né? E isso faz com que o Banco Central ele exagere na dose do remédio, até porque nós não temos inflação de demanda no país, né? E o que acontece quando ele joga essa Selic para, em termos reais, 10%, né? 15%, né? Ela nominal. Isso prejudica muito a economia brasileira, porque não nos podemos nos contentar com um crescimento de 2%. O Brasil tem tudo para crescer próximo ao que cresce, por exemplo, a Indonésia, que o presidente Lula visitou recentemente, que tem uma taxa de 5% já há 8 anos. Ou a Índia, que está uma taxa de 7%, 8%. Não estou falando nem da China, que agora desacelerou. Então, não tem nenhuma razão para o país se contentar em crescer 2%, porque tem só 8 milhões de desempregados. Eu acho que o quadro não é favorável, né? 2026 vai ser um ano difícil e eu acho que o Banco Central tinha que repensar mesmo, né, esse rigor todo em tentar trazer a inflação para 3%. É muito difícil, né? Eu acho que uma inflação de 4,5% é absolutamente satisfatória para a estrutura econômica do Brasil e as características da nossa economia. Agora, Júlio, antes da decisão de quarta-feira passada, havia alguns boatos aí de que os juros poderiam começar a cair já na reunião do Copom de janeiro. Mas aí, diante dessa postura hawkish do BC, há quem sustente que isso só vai vir agora em março. Qual que é o seu feeling com base aí nas suas estimativas? Pelo que tem demonstrado o Banco Central, desde setembro, né, do ano passado, quando a taxa estava em 10,5, né, e sistematicamente aumentou e agora está mantendo, né, em torno de 15, eu acho que a tendência é, inclusive, manter, né, não mudar, não reduzir essa taxa no início do ano, e eu acho que vai começar a reduzir a partir realmente de março, abril, alguma coisa assim, né, e de uma forma muito moderada, né? Eu acho que movi aí reduções na área em torno de 0,25, alguma coisa assim, de forma que a gente ainda vai ter um ano de 2026 com a Selic média muito elevada, né? A gente não pode esquecer que essa Selic, nesse patamar, ela é responsável hoje por gastos do juro da dívida pública da ordem de R$ 1 trilhão. 1 trilhão. O ano passado fechou em 988 bilhões. Isso é inadmissível. Depois se fala, a dívida pública, né, ela tá crescendo. Ela está crescendo não em função do déficit primário, que está na faixa de 30 bilhões. Ela cresce em função desses gastos com a dívida pública, que são 30 vezes maiores que o déficit primário. Então, o estrago que já foi feito na economia brasileira é muito grande pela política do Banco Central. Ele atua contra a economia nacional, com essa obsessão de tentar levar a taxa para 3%, que prejudica o país, beneficia os rentistas apenas, né, aqueles investidores que aplicam no mercado financeiro, mas a economia nacional, basta ouvir aí os relatos do setor industrial, diversos setores da economia brasileira que têm reclamado dessa taxa absurda. Júlio, a gente tem agora a isenção do imposto de renda, né, para pessoas que ganham até R$ 5.000. Uma medida positiva que deve estimular o consumo, só que, por outro lado, deve também, né, dar aquele empurrãozinho no IPCA, na inflação. Pelo menos essa é a preocupação de parte da ala econômica do governo. Como que você entende esse cenário a partir de agora, pensando nessa isenção do imposto de renda? Porque deu para perceber pelos seus posicionamentos que, tudo bem, dá para manter a inflação ali em 4,5% e ok, precisamos incentivar o consumo. Mas se a gente tiver também essa isenção do imposto de renda, isso deve empurrar um pouquinho a inflação. Como você se sente em relação a isso? Ô, Rodrigo, eu vou lembrar a discussão que havia no Brasil há 20 anos atrás, né, um pouquinho mais, quando se decidiu elevar o salário mínimo em termos reais. E se dizia que ia quebrar a Previdência, que ia estourar o orçamento das prefeituras e que ia estourar a inflação, né? Era a discussão que tinha em 2004. Né? E, na verdade, nada disso aconteceu. Nada disso. A Previdência não quebrou por causa disso, as prefeituras até melhoraram o quadro, porque aumentou a arrecadação. E a economia brasileira cresceu de uma forma bastante acelerada. Naquele período ali, cresceu na faixa de 4%, 5% ao ano.
Então, há uma mistificação em torno disso, né? Quando se fala em explosão do consumo, não tem esse problema no Brasil. A inflação no Brasil está localizada em alguns itens específicos. Teve um problema na alimentação no ano passado, que já foi debelado, que foi em função de estoques reguladores e da variação do dólar, né? A variação do dólar teve um impacto enorme nos preços das commodities agrícolas e isso afetou bastante a inflação. Já voltou ao patamar normal. Agora, a energia elétrica e combustíveis continuam sendo os vilões, né? E vão continuar sendo, né? Porque o governo não controla, né, esses dois preços. Então, eu acho que o Banco Central, eu não sei por que exatamente essa obsessão em trabalhar a inflação, trazê-la para o centro da meta, 3%, não é a realidade dos outros países. Quando se fala em inflação fora de controle, eu chego a achar até engraçado isso, porque quem viveu a inflação no período ali do final da ditadura militar, no governo Sarney, no governo Collor, chegamos a 2.500% ao ano. Falar que 4,5% ao ano está fora de controle chega a ser risível, né? Então, eu acho que é um discurso que não condiz com a realidade brasileira. Na verdade, é uma narrativa que leva o Banco Central a ter essa postura que, de alguma forma, causa um enorme prejuízo para a economia nacional e para a população em geral. Você acabou de acompanhar, então, a entrevista com Júlio Miragaia, ele que é integrante da Comissão de Política Econômica do COFECOM, o Conselho Federal de Economia. Júlio, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Paulo e Rodrigo. Obrigada.